Quando chegar ela, a gente liga aqui, eu vou passar. A gente falou sobre os grandes impérios da antiguidade. Tá? Foi o que eu coloquei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Já falamos do dilúvio, já falamos do... já falamos também. Palestina, Israel, Israelita, já falamos passada. Aqui. Os grandes impérios da antiguidade. Vamos pegar um pouquinho do livro para pegar vocês até chegar o Gabriel com a extensão. E o mais importante, né, com a garrafa de café. De uma só, mas acho que dá. Segundo a história, os grandes impérios começam a surgir aproximadamente entre os anos 2360 e 2180, como os acadianos. Os impérios normalmente surgiam após o domínio de técnicas de agricultura, gerando assim um crescimento econômico, e também após manusearem algum tipo de técnica militar, ou o manuseio de algum metal para a fabricação das armas de guerra. E aí você vai compreender também um pouquinho por que Israel apanhava tanto, né, no Antigo Testamento, antes da chegada do rei Davi. Tá? Porque o povo hebreu, eles eram uma sociedade agropastoril. Até que Davi chega, a gente falou isso esses dias atrás, quando Davi está fugindo do Saul, lembra do Davi do Saul? E é um momento que ele vai parar no meio dos filisteus lá. Né? E ao ficar no meio dos filisteus, ele aprende a técnica de manuseio do ferro, que é a época que ele está vivendo ali. Tá? Então o hebreu conhecia um pouco mais do bronze e tal, mas aí quando Davi chega, pega a técnica do ferro e leva isso, tá? Até que quando o pessoal foi descobrir, lembra que literalmente Davi, acho que ele era bem atualizado com o nosso tempo, porque ele meteu o louco, lembra? Literalmente ele meteu o louco lá e né? Passou batido, mas foi ligeiro, aquele ali foi espertão, né? E pegou e conseguiu aprender algumas coisas e levou para ele. Quando ele chega em Israel, ele monta um exército muito mais preparado, né, para a batalha, para a guerra e tal. E aí foi quando o povo teve um pouco de sossego, porque o pessoal acabou ficando com medo do exército do Davi. Ele cercou a cidade, dividiu direitinho e tal. Aquela coisa do 9 fora, vem você para cá, comandante para lá, dividiu o exército certinho. Inclusive ele cometeu a bobagem de contar, né, vamos ver quanto a gente tem de mão de obra qualificada. Né? Subiu um pouco para a cabeça do camarada ali, Deus condenou aquela atitude, mas em tese o povo teve um pouco de paz. Por isso, inclusive, que eles se lembram muito da época áurea de Davi, que foi o único momento onde o povo foi unificado, a nação esteve unificada sob um único governo. Né? É óbvio que tiveram os juízes, tinha os juízes, mas os juízes não eram um governo único. Né? Era uma pessoa que Deus levantava lá em cima do Espírito, então o cara libertava aquela região que estava sendo atacada, depois o cara morria, o povo voltava a pecar de novo e tal. Só que foi só o Davi que acabou impondo um pouco mais de respeito, e o pessoal deu sossego, né, à toa que o Salomão foi o que foi por causa da paz que o Davi, né, acabou deixando ali como herança. Né? Dispersou, ficou com medo de mexer com o Salomão, e o Davi mexendo com o túmulo de novo e voltava a buscar. Então deixou o povo mais em paz, mas aí o Salomão começou a cuidar do governo e ele acabou se dividindo. Tá? Então, os impérios antigos, eles cresciam justamente o quê? Tendo uma agricultura forte, que era a comida. Tá? Inclusive, quando você assiste filmes de época, por exemplo, eles têm um território enorme, né? Mas havia sempre aqueles grandes castelos, né? Nas cidades muradas, onde, na hora que o inimigo chegava, o que todo mundo fazia? Corria para dentro e fechava a muralha. Isso foi justamente no Jericó, por exemplo, que é o principal que a gente conhece. Né? O povo entrou para lá, fechou a porta. Né? E o que o inimigo fazia então? A primeira coisa que eles faziam: queimavam toda a parte da lavoura, para que faltasse comida. Entendeu? O Babilônio fez isso com o judeu. Né? Queimou tudo, acabou com tudo lá, glorificado, aleluia. Trouxe, né, fechou a cidade, cercou e o povo não tinha para onde sair, para onde correr, para onde chegar. Né? E aí eles iam minando, né, as forças do povo porque não tinha comida. O Brasil fez isso, inclusive. Né?
gente vai ver um momento onde, lembra do Eliseu? A cidade estava toda cercada, né? Acho que foi 2 leprosos, né, que foram lá, veja, se ficar aqui vai morrer mesmo, se for para lá vão morrer, então é melhor morrer com a barriga cheia, né? E resolveram ir lá para a cidade deles, acabou fazendo um milagre ali e tal. A cidade, inclusive, estava cercada, estava toda murada, né? Então vamos lá. Continuando a nossa leitura aqui, página 61. Fechou. Cadê aqui? Eu parei. Assim, estados poderosos começaram a estender o seu domínio muito além das suas terras natais, dominando seções cada vez mais extensas do Antigo Oriente Próximo. Desse modo, reinos tornaram-se impérios. Em grande parte da sua história, devido à sua posição geográfica, Israel vai se deparar com muitos desses impérios, né, conforme afirma esse autor que a gente está lendo. Então eu vou sintetizar aqui primeiramente o Império Egípcio e o Assírio, que é o que a gente ouve falar no começo da Bíblia, tá? Eu vou passar bem por cima aqui do que a gente precisa falar. Deixa eu pegar aqui. Já lembro aqui, será? Por volta de 3150, né, que é um império muito anterior à permanência do povo judeu lá, né, já existiu antes do povo chegar. É extremamente importante conhecer essa história, principalmente por causa do entendimento do contexto bíblico, né? Localizado no continente africano, tá? Embora tenha grande parte do seu território desértico, né, só tem gente morando ali na parte do Rio Nilo, tá? Quem quiser maiores informações, procure no Globoplay, um programa do Fantástico que falou sobre o Rio Nilo, toda a extensão do Rio Nilo, um trabalho muito bonito, inclusive, tá? Poucas coisas que prestam ali, esse aí é um deles, tá? Que a gente, embora tenha muito deserto, imagina que é na Arábia e tal, não, o povo egípcio é um povo africano no sentido de território, tá? Localizado na África. Então eles têm, faz fronteira ao sul com o Sudão, ao norte com o Mar Mediterrâneo e ao leste com Israel e a oeste com a Líbia. O país tem um formato quadrado e seu território é aproximadamente 1.100 quilômetros, tá? No caso, quilômetros quadrados. Aí. O deserto do Saara abrange a maior parte do seu território e o Nilo e sempre foi a vital importância da nação. Inclusive, na antiguidade, ele era tido como uma divindade. Tá? E aí está o país. Está vendo aqui? Ó, o Nilo atravessa todo o território e vai para baixo também entre outros países aqui e descem. Tá? Uma média de 4 ou 5 países que ele atravessa. Tá? Antes de se tornar nação, era um amontoado de aldeias independentes, conhecidas como nomos. Nomos é um termo grego que vem de norma, regra, coisas afins. Esses nomos se organizavam em 2 grupos. Né? Aqui esquece esse erro de digitação, pessoal, dígitos. Baixo Egito e Alto Egito. Isso é óbvio, né? Que está aqui em cima ou que está na parte de baixo. 3.200 aproximadamente, Menes unifica esses 2 grupos e se torna praticamente o primeiro monarca dessa nação. Gesem, rei da terceira dinastia, deu início ao antigo império e reinou de 2.700 a.C. Nesse período ele se torna, Mênfis passa a ser a capital, estabelece uma relação de paz com o pessoal vizinho, que era muito, né, a coisa brigava muito por causa de território e tal, então o cara mais pacífico, de certa forma, consegue equilibrar as coisas. Elege, né, do seu governo, ele foi uma espécie de malufo, né, muito mal comparando, gostava de uma obra, né, só fazer viaduto, então ninguém deu ideia. Tá? Mas, né, não dá para deixar de esquecer que o cara foi o que deu início, segundo a história aí, às grandes pirâmides, que se desenvolve e adquire bastante prosperidade. A civilização era politeísta, né, que adorava muitos deuses aí, antroposomórfica, tá? Esse palavrão aí não é um xingamento, tá bom? É apenas que divindades eram representadas por metade homem e metade bicho, tá? Haviam várias delas ali, tá? Então todo mundo tinha a sua divindade, tá bom? Aí são os tribunais, tá? Desculpa, professor. Não, só uma deixa de peixe aí. É isso mesmo, porque era metade de animal e metade do corpo humano. Tá? Os gregos também tinham muito isso. Né? Você tem
do centauro, né, que é metade de cavalo, o minotauro, que não é o caso do MMA, o de verdade mesmo, o da mitologia, que fala que ele no final jogava 70, o minotauro, ele também é metade touro e metade de ser humano. Né? Essa era a ideia que eles tinham para juntar a divindade e dar um sentido para ela. Aí, como é que ele começa a cair? Durante a parte final da sexta dinastia, o soberano era o faraó, e aí vamos entender, tá bom? A gente já sabe, já falei para vocês algumas vezes que faraó não é nome, tá? É título, é igual presidente, né? Ministro e tal. Né? A Bíblia não cita o nome do faraó, só cita o cargo do cara. Né? Moisés falava com o faraó fulano e tal lá. Pepe II, no entanto, aos poucos o poder do monarca foi sendo debilitado, foi caindo. Tá? Aí no Médio Império já foi marcado pela reunificação, né? E vai, um sobe, o outro desce, como diria a música. 1630 foi invadido pelos Ixos, e aí é o detalhe que a gente falou na última aula, retomando aqui. Os Ixos foi o povo egípcio da época do José. Lembra do José, que o José foi para lá? Então, era esse Ixo, esse povo aqui, que havia dominado o povo egípcio. Então eles assumiram o controle, dominou o povo e assumiram o controle. Mas era um povo pacífico, e não só pacífico, no sentido de não matar tanta gente, mas eles tinham uma certa benevolência para com os que estavam dentro. Tá? E aí, inclusive, esses Ixos aqui, se você pegar aquela história que nós falamos na primeira, talvez na segunda aula, no ano passado, lembra dos filhos de Noé? Sem Cão e Jafé? Os Ixos estão dentro da classificação dos semitas. Tá? Daí um dos termos, eu não falei esse nome, semitas. Esse tipo é dado para os judeus, inclusive, que vem da tribo de Sem. Lá no. Tá? Então, esses Ixos do mesmo grau de parentesco, vamos dizer assim, uma linhagem tanto distante, mas eram na mesma linha, tá bom? E aí, daí o fato deles serem um povo pacífico que cuidou da família de José, que aceitou um estrangeiro, por exemplo, escravo, servir como administrador, né, do país também, tá bom? Então, há registro na Bíblia que os acontecimentos relacionados a José pertençam a essa fase da nação. No Novo Império, o Egito alcançou o seu apogeu de prestígio e prosperidade. Um dos monarcas mais importantes foi esse Amenófis IV, que assumiu o reinado com 15 anos. Com 5 anos de mandato, mudou o seu nome para Akenaton, que significa o espírito dessa divindade aí, o espírito dos infernos. Promoveu uma reforma religiosa no Império, substitui o culto politeísta pelo monoteísta. Tá? Se alguém discordar que esse cara veio do inferno aí, pode ser manifestado, não tem problema não. Eu ainda acho que veio. Tá? Qual é a diferença aqui, gente? De um Deus para mais Deus? De vários para um. Ou seja, o cara tirou um monte de divindade e ficou com uma só. Tá? Que não é Deus, vamos entender aí, né? Tá vendo aqui, ó? É o tá bom? É o Apon, que é esse que veio lá das profundidades. Após a sua morte, as pessoas resgataram, o cara morreu, aí volta também de novo a adorar tudo que não presta. Tá? Tudo que era virar monoteísta, o cara morreu, agora a gente pode voltar a adorar o que queria de novo. Outro faraó importante foi o Ramsés II, esse foi o opressor de Israel, e aqui, eu não sei se o André tem informação mais correta do que a minha, mas pelo que eu já li e estudei, não foi esse camarada aqui o faraó do Êxodo. Tá? Talvez um pequeno equívoco aqui. Tá? Eu não sei se foi o Totmés, que era Acho que é Minotep, né? Acho que é Minotep. Então, é um desses aí, mas não é. O Ramsés é o mais famoso. Eu já vi a gente montar a pregação. Não, porque Ramsés, isso aí não foi o Ramsés, não. Tá bom? Estão dando fama para um cara que não era tão famoso. Tá bom? É isso, só da novela. Adivinha que o pastor não perdeu o capítulo. A partir de 1075, o Egito entrou em declínio, né, por causa da invasão dos povos estrangeiros, foi dominado pelos persas, tá, em 332 a.C., por Alexandre da Macedônia, vamos falar dele no final, e em 30 passou a fazer parte do Império Romano. E aí a coisa foi degringolando, tá bom? E aí eles viraram uma colônia romana, vamos dizer assim, tá bom? E aí foi aqui que as realizações que eles tiveram, né, que é calendário, a invenção da folha de papel, que é o famoso papiro, né, que é feito de erva, né, de junco, irrigação e construção de barco, até porque tudo dependia do Nilo, né? Por
coisa de sobrevivência, tiveram que desenvolver técnicas nesse sentido. Mumificação de corpos humanos, tá? Coisa que eles conseguiram, que a gente não consegue acertar isso até hoje, ainda bem, né? Se bem que tem algumas múmias ainda dando por aí, já deveria ter ido, mas insiste em ficar. A medicina começa. Oi? Sim, também. Eles já tiveram uma boa porcentagem. Os avanços da medicina, desenvolvimento do sistema decimal, tá? Os números, não igual os que criados por eles desenvolveram os números, tá? Criaram os fundamentos da geometria e do cálculo. Meu irmão, isso aqui, ó, o Moisés dominava tudo isso aqui. Moisés era fantástico, não sei porque o cara foi criado para ser faraó, né? Tinha que saber muita coisa disso. Aí veio o povo de Israel lá no Egito, vocês já conhecem toda a novela, não vou ficar contando aqui porque eu não assisti na Record. Eu sei que tudo você não liga, você estava orando em casa e pegando todo o conteúdo bíblico, né? Você estava aqui nos bereanos, né? Passava na novela, você ia para a Bíblia ver se de fato a coisa era assim. Né? E dava os gols, você era obrigado a rezar. Eu não sabia que tinha esse cara aí, que o rosto do Moisés era desse jeito, eu não sabia. Né? Então deve lá. Aí que então, já corre, eu vou passar com o então, o pastor já pregou, vocês já fizeram um monte de coisa com isso aqui, tudo bem? O Império Assírio é aquele império, qual foi a parte de Israel que eles dominaram mesmo? Eu vou tomar um café porque isso deu esse aqui, tá? E qual foi a parte de Israel que eles dominaram? Samaria. O Reino do Norte, isso, tá? Eles dominaram primeiro ou depois do povo babilônico? Antes ou depois? Antes, isso aí. Tá? Aparece na escritura relacionada diretamente a duas pessoas, tá? Que é o Jonas e o Naum, tá? Que são do Reino do Norte, né? Em 722 aproximadamente. Localiza-se ao norte da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, tá? E aí a gente tem que entender que a Bíblia cita esses livros aí que são os mais famosos da época, inclusive tem um território que ficava lá também, né? O jardinzinho ali que ficava naquele pedaço, né? Uma hortinha que Deus colocou lá no meio. Aí colocou duas pessoas para cuidar e uma hortinha, os caras não tiveram que coisa da horta. Um casalzinho lá e o pessoal pisou na bola. Limite de território era ao norte onde é Bagdá hoje, vamos dizer assim, né, no Iraque, e até os lagos de Sonhumi ao leste, e os antigos montes Lagos até o rio Abur. Tem que o mapinha vai ficar mais fácil, tá bom? Então essa cidade você conhece, vai ter mais ou menos aqui uma noção do que você conhece de geografia, tá bom? Assur fundou a cidade com os povos nômades semitas. Essa cidade foi batizada com o mesmo nome do fundador e teve como principais reis o Sargão, Sanciadad, Azur-Walid, Salmanazar I, Ninurta, Tiglath-Pileser, que a Bíblia cita, né? Tiglath-Pileser, o último ali, deve ser familiarizado, se o israelita está sabendo dele. Aqui são os nomes deles na ordem ali. O período do Império Universal da Síria foi marcado por sua ascensão ao posto de supremacia mundial. E vamos entender essa supremacia aqui, meu irmão. Então, a gente fala isso, o pessoal pensa que os caras dominaram o mundo. Dominaram o mundo, sim, mas o mundo conhecido. Tá? Não conhecido, eles não dominaram o Brasil, não dominaram os Estados Unidos, não dominaram a Europa. Tá? É apenas o mundo conhecido da época, que é onde a civilização começa, África, Arábia e uma parte da Ásia. Tá? Aquele período ali, talvez um pedacinho de Europa, aquele pedacinho mais perto da África ali. Tá? Não dominaram o mundo todo, não, tá bom? Pois se fortaleceu com dinheiro e homens de guerra que tratavam com crueldade os povos vencidos. Aí tem um cara de malandragem que relata aqui, olha que legal que eles faziam. Esfolavam vivos os prisioneiros, cortavam-lhe as mãos, os pés, o nariz e as orelhas, não sobrava nada. Vazavam os olhos, furavam os olhos das pessoas, arrancavam a língua e cortavam os crânios e penduravam na entrada da cidade. É o PCC hoje. Oi? É o PCC de hoje. Não, é mais o Estado Islâmico. Né? O PCC ainda está concentrado em alguns rincões, mas o Estado Islâmico faz isso aí assim. Eles não chegam a essa crueldade, não. A não ser que fossem com rivais lá dentro da cadeia, né? O cara está vendendo droga na minha boca, eu vou estourar a boca dele. Entendeu? Mais ou menos por aí. Mas fora isso não chega a tanto. E aí talvez você comece a pensar um pouco, tá? Na situação. Cadê?
desse sujeito. Tudo bem? O que eu vou fazer lá? Ele foi para Alberto ainda tinha que ir para Miami. Deu para entender? Deu para entender? Você iria? Você iria? Pessoal, hoje só critica. Deus está dando a passagem. Eu não sabia. Fala, não, a passagem de avião está comprada. Ele só não matou o peixe porque não tinha nada. Porque o peixe engoliu ele primeiro. Se tivesse jogado dentro de uma faca na Então mão, dá para compreender um pouquinho a questão do Jonas daí? Eu não estou defendendo a rebeldia dele, nada disso, tá bom? É que a gente gosta de ver a pregação, porque o Jonas covarde, não tem que ser então Oi? Dá pra voltar o slide, né? Opa, volta sim, querido. Pode fazer foto aqui. Peraí que eu vou ficar lá também, vou ficar bonito, peraí. Aqui, ó. Não, mas você daí. Faltou empalamento, né, Robson? Então, você sabe o que é empalar? Sabe o que é empala? Empalar a pessoa? É churrasco? Não. É pegar ela e colocar ela dentro de um Espeto. Um espeto. O churrasco da pessoa. E não Literalmente. tinha aquele negócio de enrolar no couro também deixar no sol? Não, isso aqui me funderam com um monte de gente aí. Mas eles faziam isso, inclusive. E deixavam o cara exposto lá para os urubus comendo só vivo, corvo. E eles ainda desenvolviam as técnicas para poder perfurar menos órgãos. Então, os caras ficaram vivos, né? Para Os ficar caras vivo mortos. mais tempo, né? Ou seja, Os caras vivos, né? E aí, Jonas? Vamos lá, vamos parar aqui, os nós eu não vou dormir de hoje. Vamos entender que tem duas irmãs aqui que tem um, né? Tem um. Nunca mais Os monarcas desse período aqui são esses, que a Bíblia também cita, né? Alguns desses aí, tá bom? E aí, o relacionamento deles com Israel, tá? Praticamente envolve o Jonas, tá? Inclusive este período aqui, tá? E é isso que eu gostaria que vocês, não vou dizer aprendessem a fazer, porque tem pessoa que a gente sabe como vocês não sabem, eu não gostaria de informação, mas que quando você fosse estudar, bom, aprenda a ler todo o contexto, querido. Entendeu? Esses caras estavam no auge em período de quem? Onde é que estava Israel nisso tudo? Entendeu? Onde é que estava? Por exemplo, a gente lê o livro de Jonas e acha ele lá no finalzinho da Bíblia. A gente imagina que os livros estão em ordem cronológica. Mas quando você pega 2 Reis, 2 capítulo 14, se não me engano, 25, você vai ver lá, segundo profetizou o profeta Jonas, está falando do livro de reis. Então vai procurar saber qual era o rei que estava na época quem que o rei que governava na época do Jonas, por exemplo. Né? Que a gente pensa que o cara brotou da terra assim num dia lá e Deus falou, vai pregar ponto de vista, e ele foi. Entendeu? Não é, tem todo o contexto que tem que ser analisado. Então aqui vai a extinção do reino do norte, foi eles que invadiram, né? Depois da morte do Davi de Salomão, o reino descamba e eles vão lá e invadem por desobediência a Deus. O reino do norte foi o mais idólatra. Eles pegam e vão para cima. Compreendendo? Deve para ver se está certo. É 1 e 2 Reis 14 e 25, se eu não me engano. E se estão no reino do norte é o domínio dos assírios. E aí agora o Império Babilônico, vocês também já estão um pouco mais cansados de ouvir falar, que eu já falei vocês bastante dele. Está relacionado com Gênesis, as cidades ali, Acade e Calnete, que existiam em 3000 a.C. É uma das nações mais importantes dentro do contexto bíblico, né? Ela se situaria hoje, tá? Ali próximo do Iraque, tá? Ficava situado ao sul da Mesopotâmia. Seu território englobava ao norte de Bagdá até o Golfo Pérsico, portanto, uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, na direção do leste para o oeste, desde lá do Japão vindo para cá. Para você ter uma ideia de geografia aí. Ao chegar à cordilheira de Taurus, o Império seguia na direção leste, formando uma meia-lua até alcançar o mar Mediterrâneo. E aqui começa aqui, ó. Mas aqui, isso, e aí forma essa meia-lua, está dizendo aqui. Carquém a Nínive aqui, ó. Nínive era a capital do Império Assírio. Tá? Então, como é que esses impérios iam surgindo? Com o enfraquecimento de um e o levante do outro. Aí eles brigavam e o mais forte, tipo, na linguagem dos antigos, tipo briga de gado. O mais forte domina o galinheiro todo. E aí todas as cidades eram tomadas, no caminho, inclusive, às vezes um camarada estava querendo tomar o Egito, mas ele não tinha avião e drone para poder pular daqui para cá. Ele tinha que atravessar o território. E nessa de atravessar o território, meu querido,
Como diria a música do grupo de pagode, ele foi varrendo e ia varrendo. Vai varrendo, vai limpando e vai pegando para mim. Inclusive, quando eles tomam Jerusalém, se você olhar para a trajetória, irmão, foi por causa disso. Eles estavam indo brigar com o Império Assírio. Aí está passando assim para Israel ali, rapaz. Só um minuto. Vou tomar água ali rapidinho. Ele secou e aí deu o que deu, tomaram um negócio. Mas a ideia não era sair de lá para dominar Israel. É óbvio que Deus tem seus planos, ele mudou as coisas ali e tal. Até o anjo pegou, virou a cara do rei para lá poder chegar. Israel não estava vendo e tal, mas a ideia não era dominar o povo judeu ali, tá? Foi na passagem que eu já estou aqui, para não dar 2 viagens, né? Ele perdeu o bilhete único, aproveitar uma viagem só e já fazer o serviço. Tudo bem? Como você sabe que eu vou falando sem respirar, alguém tem alguma pergunta? Ou entendendo tudo, ou entendendo tudo que eu estou falando. Alguém tem alguma pergunta? É isso que é para repetir? Ou vocês entenderam? Estão entendendo? A minha pergunta é: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para compreender? Tá? Porque assim, irmão, eu vou voltar a falar mais uma vez. A ideia é que a gente olhe para a geografia bíblica como um todo importante no estudo da palavra. Porque a impressão que dá, irmão, que a gente, quando a gente lê a Bíblia, parece que só tem Israel. Israel vive em Marte, sabe? Que não tem egípcio, não tem gente, não tem outros países, não tem política correndo, não tem gente invadindo. Não, é só o povo judeu, Daniel, Ezequiel, Jeremias, e o resto do mundo não existe. Entendeu? Não, e a coisa continua normalmente. Eu já falei para vocês, inclusive foi isso que me levou a querer estudar um pouco de filosofia. Porque eu queria saber, porque eu falei, peraí, tudo bem, a Bíblia eu entendo, mas a história fala sobre Sócrates, fala sobre Aristóteles, fala sobre Napoleão, fala sobre Alexandre o Grande. Onde é que estão esses caras no mundo bíblico? Onde é que eles foram parar? Em que época eles viveram? Quem foi contemporâneo de quem? Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a compreender. Porque quando você vai conversar com as pessoas de fora, você tem um certo, vamos dizer, capital cultural que você possa dialogar com todo mundo. Por exemplo, é importante a gente saber sobre mitologia grega. Ah, pastor, Deus me livre, isso é um capeta aqui de mitologia. O que tem a ver eu com mitologia? A mitologia grega fala da criação do mundo. É uma versão da criação. É uma versão. Você conhece uma versão. E por que a sua versão é mais verdadeira do que a mitologia grega? Como é que a gente vai dialogar com uma pessoa se a gente não conhece o que ela pensa? Se a gente não conhece os princípios da crença dela. Daí a ideia de você estudar. Tudo bem? Deu para seguir até aqui? Vamos lá então. Destaca-se então o Hammurabi, que foi o 6º rei reconhecido como o mais importante, tá? Devido às suas habilidades administrativas, militares e políticas. Mas ele queria até um código, tá? Que a gente conhece mais por isso aqui, né? Que era a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Tá? A estrutura da religião era, como todo mundo já sabe, politeísta, né? Adorava tudo que era tipo de coisa. Cada cidade tinha sua divindade, né? A prática dos cultos era realizada nas casas, tá? E o homem era composto do corpo físico, do espírito, e após a morte física, o espírito continuava com vida também. Aqui era o deus Lua, tá? Que era o centro da adoração. Lembra desse lugar aqui? Então, Caldeu era a região da Caldeia, que era a Babilônia. Então, eu poderia afirmar que o Abraão era Babilônia? Não, primeiro esse nome que tinha, eu vi depois, da Caldeia lá. Mas sim. E aí, Deus tira ele do meio desse monte de coisa aqui, entendeu? E fala assim: você vai adorar um só, que sou eu. E o interessante é que Deus fala diretamente com Abraão e diz: olha, sai daqui, sai do meio desse povo,
Ah, então não tem nada a ver com pai e mãe, no caso quando fala, né, sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, o que a gente ouve nas pregações são isso. Sai do meio do seu povo, da sua terra. Deus chega para ele, Abraão, sai daqui, pega suas coisas. Por quê? Quando fala parentela, pai e mãe, é óbvio que tem a ver porque eram comunidades tribais, né? Porque o Abraão ele era tido na época como rei, por exemplo. Então, esse gente, por exemplo, falava assim: guerra de 4 reis contra 5. Não era 4 reis, como a gente entende o reinado hoje. Era 5, 6 aí, pessoas que tinham lá uma região, os filhos dominavam ali, moravam, a família casou e tal, a família vai crescendo. Pensa, irmão, por exemplo, vai um quintal com muita gente. Arruma encrenca com uma pessoa de lá para você ver. Espera, ó, deixa cair um pipa seu lá dentro e vai buscar. Se tiver que. Vai buscar o pipa lá. É meu. Tá falando de balão. Entendeu? Pipa, balão, vai lá buscar. Então isso era o rei na época. Então Deus chega para o Abraão e fala: sai daqui. Sai do meio da tua parentela, do meio desse povo, do meio dessa idolatria toda. Eu vou para onde? Mas tinha muito gente que dizia dele. Ah, e Deus vai. Tanto é que quando ele saiu de lá, ele levou o pai dele, levou Ló. Então, ele levou para isso. Ele vai, porque Deus queria tirar ele desse pacote aqui da idolatria. Leva ele para longe. Só que o detalhe, a grande sacada de Deus, entenda essa palavra aí, é que Deus não falou para onde. Ele disse: pega essa ragueba aí, pega essa jacupêssego. Vai embora. Manda, né? Não, mas eu vou para onde? Não sei, vai indo. Eu vou te mostrar. Aí tem que compreender, irmão. Desculpa a aplicação bíblica aqui, viu? Pode quiser parar igual parar, viu, né? Isso não é hora, não. Pode entregar. A gente aprende os caminhos de Deus. É na caminhada, irmão. A gente aprende a vontade de Deus, é no Glória a projeto. Deus, Jesus. É verdade. É no projeto. Deus nunca vai chegar com um plano inteiro para você. Foi isso que o Pedro quis. Tá? Foi isso que eu vou até parar. Agora você tomar um cafezinho. Foi isso que o Pedro quis fazer. Lembra de Mateus 19? Vou refrescar sua memória. Tá? Tem muita gente que viu ainda, né? Tá? Muito perdido, tá? Jesus está conversando com pessoas. Aí chega um camarada. Puxa, eu estou sem aqui, porque o pastor sabe que o pastor é pobre, né? A gente não tem carteira. Mas chega um camarada para Jesus. Essa aqui, vai. Isso aqui, ó, isso aqui é chique, irmão. Isso é difícil. Isso aqui é difícil. O cara chega para ele e fala assim: ó, seguinte, quanto é? Qual acabar com essa conversa de ir pro céu aí? Quanto é que morre nessa conversa? Quanto eu tenho que pagar para ir pro céu? Quanto é que? Fala para mim. Você é maquininha? Eu passo o cartão agora. Quanto é? A vista, quanto é? Do débito. Não é nem no crédito, é do débito. Porque o cara é rico. Sabe essa conversa? Quanto custa para ir para o céu? Eu pago. Já comprei tudo. Quanto é? É dinheiro? Eu pago. O que Jesus falou para ele? Filho, vai. Veja o que tem. Para cima de voar. Aí Jesus falou o quê? Olha, é mais fácil. Um camelo passar pelo fundo do rio do que um rico entrar. Não é que é impossível, né? Mas a riqueza que está fazendo. O Pedro, muito ligeiro, estava com o Wi-Fi ligado, né? Bluetooth, toda a antena. Senhor, vem cá. Assim, ó. Nós larguemos tudo. Você vai falar mais nada. Já entendi. Nós larguemos tudo, Senhor. Assim, o negócio também por aí hoje. que vantagem nós leva nisso? O que nós vamos ganhar? Se o cara não vai ganhar nada, e eu tinha uma empresa de pescaria, era eu era um empresário, eu era um MEI. Microempresário individual. Individual não era ele, Thiago e João, né? Era uma microempresa. Né? Fez o curso do Sebrae, pegou tudo dele, as dicas, montou a empresa, assim, ó, então, largou tudo. que eu vou ganhar com esse negócio aí? Porque se o cara não vai entrar, e eu então não tenho. Se o cara que tem não entra, mas eu não tenho nada. Eu não sou horrível aí, filho, não há aquele que
que o que eles queriam, irmãos, e aqui eu vou terminar, era um contrato. Era um contrato com Deus. Você desceu, ó, a tua palavra diz que está. Então assim, ó, está escrito aqui, o senhor pode assinar aqui para mim, por favor? Assina aqui, né? Saber aqui, né? Para eu poder levar no cartão, a gente registra, porque eu tenho a garantia de que o senhor falou, o senhor vai cumprir. O que Jesus falou para ele, querido? No reino de Deus, queira depender da graça, porque os últimos serão os primeiros, ele vai contar aquela parábola que você já conhece do corpo, os trabalhadores da vida. E que a gente está que nem aquele povo lá. Está que nem aquele povo lá. Sabe aquela coisa do. Nossas orações, irmãos, muitas vezes a gente fala muito de fariseu publicano, aí que é muito fariseu. Você ora na segunda e quer resposta na segunda à noite. E quando ela não vem, Senhor, eu sou teu servo, te sirvo há 27 anos, sou dizimista, toco na mão, gravei até cedo. Eu vou pagando isso, tá ligado? Entendeu? Começa a jogar, Senhor, ó, e a tua palavra diz. A gente sabe o contrário, cara, esse contratão assim, ó. Esfregar, né? Senhor, aqui, ó. O Senhor disse que ia fazer. Como se Deus fosse obrigado. Entendeu? E a gente não compreende isso. Que a gente vive pela graça de Deus. É na trajetória, é no caminhar, que Deus vai indicando, entra aqui, sai ali, ou glória aqui, aleluia. Não vai por esse caminho. Por isso que Abraão, depois de ter contado a palavra para terminar, é chamado um pai da fé. Porque ele saiu sem saber para onde iria, apenas confiando na voz. André, tem um termo que eu esqueci agora, não foi que é do hebraico. É chamado, não é isso? Chamar Israel, Shema. Ouve Israel, né? Isso. Como é que começa a palavra, esse chamado de Israel, o povo de Deus? O chamado de Israel. Ouve, Israel, não é veja. É ouve. Nós precisamos aprender a ser guiados apenas pela voz. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a voz. E o que está faltando muito para a gente hoje é nós aprendermos a ouvir. Glória a Deus. A gente quer ver as coisas. A gente quer ver. A gente quer ver. Então mostra para mim, Senhor, o Senhor está comigo. E Deus diz: eu preciso mostrar. Eu não estou. Se você ouvir, se atentamente ouvir na minha voz, a gente precisa aprender um pouquinho a sair do meio da bagunça da nossa vida e tentar discernir a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Mas a gente muitas vezes, quando fala de plano de Deus, a gente quer que Deus escreve um plano. Né? Eu vou te levar para o céu, né? Que não é isso aí do governo. Eu vou te levar para o céu. Tá, mas qual é o caminho que o Senhor vai trilhar? Escreve para mim para eu saber se o meu Waze vai saber chegar. Se vai dar conta do negócio, se o meu GPS consegue. Deus fala: não. Ou você confia em mim, confia na minha voz, ou então me leva. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá? Obrigadinho e volta para o retorno.